Antes de darmos aí o segmento, né, no que a gente estava falando de processadores, a gente já inicia, né, vou passar para vocês aqui compartilhando a tela com 3 abordagens, né, falando de processadores, né, um vídeo, né, elaborado aí pela Kabum. A gente vai falar um pouco aí do núcleo, do trends, né, e assim por diante. Então, acho que acaba complementando o que foi dito aqui, né, com relação aí aos núcleos, trends e assim por diante. E depois seguimos, né, no contexto de falando de CPU, de cache memória, né, e das trends e assim por diante, tá bem? Só relembro, tendo, né, alguma dúvida, querendo compartilhar alguma informação, fiquem à vontade de colocar aí no chat, abrir o áudio, né? Em seguida, a gente, terminando aí a apresentação aí dos 3 vídeos, que são curtos, a gente abre para esse bate-papo. Então, vamos lá. Tudo bem. Já colocou o vídeo aí, Alexandre? Já. Que tinha uma pergunta. Ah, então tá bom. Depois a gente responde a Tainá, que ela fez umas perguntas aqui no chat a respeito de faculdade, sugestões, então depois a gente responde para ela. Então, vai lá, segue aí. Vamos lá. Qual a diferença de núcleos de processadores e threads? Tá aí um assunto complicado que muita gente tem dúvida e é sobre isso que a gente vai tratar aqui no Análise Tech. Core, núcleos, threading, multithreading, hyperthreading são termos que a gente utiliza bastante no mundo da informática. E basicamente o core ele é o núcleo físico do processador. E um processador ele pode ter mais de um núcleo, né? Quando se fala que um determinado processador é dual core, quad core ou hexacore, significa que ele possui múltiplos núcleos independentes que funcionam de maneira individual. Nesse caso, um dual core teria 2 núcleos, um quad core 4 núcleos, um hexacore 6 núcleos, um octa-core 8 núcleos e um decacore 10 núcleos e assim por diante. Hoje é praticamente impossível você encontrar um processador de apenas um núcleo à venda, né? É muito mais barato para o fabricante ter um processador ali dual core, né, com clock mais baixo, do que fabricar um processador com um núcleo só, com clock muito alto, porque isso elevaria demais aí o consumo de energia e também a temperatura, né? E também uma questão de necessidade, né? Hoje a gente usa várias aplicações, o próprio sistema operacional, assim que a gente instala e você abre o gerenciador de tarefas lá em processos, já vai ter vários processos, mais de 100. E um núcleo só não daria conta, né? Então, para não fazer um núcleo só com clock muito alto, consumindo muita energia, veio a necessidade então de colocar mais núcleos no processador e assim a gente chama com um processador com mais de um núcleo de multi-core. Então hoje em dia ficou muito barato comprar um processador dual core, né? Mas com pouco de investimento você consegue comprar um quad core, mas fisicamente eles não vão mudar nada, né? Vão ter essa mesma aparência aqui. Então aqui nós temos um processador, vamos dizer que ele seja um condomínio. Então um processador com um núcleo teria apenas uma casa dentro do nosso condomínio. Um processador quad core teria 4 casas dentro do condomínio. O que muda mesmo é a parte interna do chip, que é dividido em vários setores, onde nós temos ali o cache, os núcleos, temos também as instruções, os transistores e controlador de memória, entre outros. O transistor é a menor unidade física de um processador e nós utilizamos a unidade de medida nanômetro para determinar o tamanho dele. Atualmente estamos em 7 nanômetros e dentro do processador possui bilhões de transistores. Eles acendem e apagam, trafegando os nossos dados, compondo os famosos zeros e uns, como é dito na linguagem binária. Embora essa conta não seja linear, mas quanto mais transistores um processador tiver, mais núcleos ele pode ter e mais rápido ele vai funcionar. Mas lembrando, aumentar a quantidade de núcleos vai aumentar apenas uma parcela no aumento de desempenho do processador. Por exemplo, um processador de 2 núcleos a 3.2 GHz não é a mesma coisa do que um processador de um núcleo só a 6.4 GHz. O que eu quero dizer com isso é que não se soma o clock dos núcleos, né? Pois eles trabalham de maneira independente. Não são os programas que utilizam todos os núcleos ao mesmo tempo. O que faz a gente ter a sensação que o computador está mais rápido é que, na verdade, quando nós temos um processador com mais núcleos, o núcleo principal ficará menos sobrecarregado e os demais núcleos estarão lidando com outras tarefas, mantendo o nosso sistema mais rápido, mesmo rodando vários processos ao mesmo tempo.
Mas não são todos os jogos e aplicações que vão usufruir de 100% dos núcleos. Por exemplo, a gente testou aqui, inclusive vai estar aqui para você assistir, caso você queira, o Threadripper de 32 núcleos. Né? E nos jogos, muitos núcleos ficavam ociosos ali com 0% de utilização, porque a aplicação ela não foi otimizada para utilizar todos aqueles núcleos. Né? E caso também tem aqueles casos em que não há necessidade de usar tantos núcleos assim para processar as informações que aquela aplicação requer. Thread, em português, significa linha, que nada mais é do que um processo que usa várias linhas de código e instruções para executar um determinado programa. O termo thread é bastante utilizado nas especificações técnicas de um processador e virou até nome de processador como o AMD Threadripper, né? E serve também para a gente determinar qual o melhor modelo de acordo com as nossas necessidades. Resumidamente, os threads vão definir como um processador funciona, recebendo e executando instruções simultaneamente. Portanto, um processador com uma thread vai ter apenas uma linha de trabalho executando uma ação por vez. Um processador com mais núcleos pode lidar com mais de uma thread ao mesmo tempo, garantindo assim um salto expressivo de desempenho. Nesse caso, os núcleos podem executar tarefas simultâneas, já que cada um fica encarregado de uma sequência de informação diferente, aumentando a performance do sistema. No mercado você já deve ter se deparado com processadores de 4 núcleos, 8 threads, 6 núcleos e 12 threads. Mas se cada linha de execução corresponde a um núcleo, como que surgem essas outras threads? E é aí que entra o Hyperthread, ou famoso HT, como é dito pela Intel, ou SMT, que é o Simultaneous Multithread, né? Que basicamente são técnicas que vão acrescentar uma thread a mais por núcleo, fazendo com que ele tenha um desempenho um pouco melhor. Então, ao invés do processador ter apenas uma linha de comando, onde ele vai mandar as tarefas, e para executar outra tarefa ele precisa terminar aquela primeira tarefa primeiro, ele vai ter mais uma linha. É como se fosse uma rua com duas faixas para trafegar carros, né? A gente consegue trafegar 2 carros ao mesmo tempo. Então, isso deixa a tarefa, né, mais rápida, tendo um ganho significativo de desempenho, aumentando aí a performance do seu PC. Essas threads adicionais são conhecidas popularmente como núcleos lógicos ou núcleos virtuais. Então, quando você tiver um processador 4 núcleos, 8 threads e abrir o gerenciador de tarefas do seu Windows, você vai ver que terá 8 gráficos ali representando os núcleos. Mas, mesmo assim, o seu processador ainda será um processador de 4 núcleos. Essas threads adicionais vão ajudar principalmente os programas que são incapazes de lidar com vários núcleos, né? E não dá para a gente comparar um 4/8 com 8 núcleos, já que essas threads adicionais não têm o mesmo poder de processamento de um núcleo real. Mas mesmo assim, esse poder de processamento a mais que ele vai entregar para o seu processador é bastante considerável. Resumidamente, o Hyperthread é a capacidade do núcleo executar 2 tarefas por ciclo de clock. Bom, galera, então o assunto foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado aí, né? Procurei trazer bastante informação para vocês e que essas informações possam te ajudar a esclarecer um Pessoal, deixa eu só voltar aqui, deixa eu ver se está perfeito. Eu vou passar em seguida, eu vou mostrar os 3 vídeos, depois a gente abre aí para o bate-papo, né, esclarecendo, conversando um pouquinho, tudo bem? What exactly is hyperthreading? Now, hyperthreading is a technology developed by Intel that increases. What exactly is hyperthreading? Now, hyperthreading is a technology developed by Intel that increases the performance of the CPU cores. It enables multiple threads, which are sequences of instructions, to be run by each core to make the CPU run more efficiently. And by doing this, the CPU can perform more tasks in the same amount of time. So in a nutshell, you can run a lot of applications at the same time while maintaining the performance of your computer when you have a hyper-threaded CPU. In other words, your computer is not going to slow down. Now, in the beginning, a CPU will have a single core, and a core is a unit that reads and executes instructions. So later on, manufacturers started to add additional cores to a CPU so that the CPU can read and execute more instructions at a time, which dramatically increased the performance of the CPU. So for example, here we have a dual-core CPU, which basically means that it has 2 physical processing units on a single chip. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que aqui fica melhor, né? Deixa eu ver se ele sai aqui.
Now, to further increase the performance of this CPU and to make it faster even Deixar desse more, modo, tá? Intel introduced Visualizar a hyper-threading. legenda. So if pouquinho. processing units on a single chip. Now, to further increase the performance of this CPU and to make it faster even more, Intel introduced hyper-threading. So if hyper-threading technology was added to this CPU, for each physical core that's on the CPU, the operating system will recognize each physical core as two virtual or logical cores. So basically, hyper-threading virtually doubles the amount of cores that are on the CPU. So this dual-core processor will be recognized as having 4 cores through the lens of the operating system. Now keep in mind that hyper-threading doesn't double the physical cores in the CPU. It only doubles them virtually or logically. And since the operating system will recognize each physical core as 2 virtual cores, the operating system will schedule or share the workload between them. Each virtual core can be individually interrupted or directed to execute a specific instruction that is independent of the other virtual core. So that is the main function of hyperthreading, which is to increase the amount of independent instructions in the pipeline. And by doing this, it will eliminate any idle time on the CPU, which makes the computer run faster and more efficient. Now, it's also important to note that in order to take advantage of hyperthreading, you have to run applications that take advantage of multi-threading technology. Heavy applications such as video editing and video encoding will take full advantage of a hyper-threaded CPU. But lighter applications such as loading a web page, you're not going to see much of an advantage of having a hyper-threaded CPU. Hyperthreading was first introduced by Intel back in 2002 and debuted on the Intel Pentium 4 CPU and Xeon processors, and is still used today. In fact, I'm currently using an Intel i7 quad-core CPU on my personal computer, and it also has hyperthreading technology. And if I open up my task manager, my operating system will recognize that I have 4 physical cores and 8 logical or virtual cores. Muito bem. CPU cache. Now, a computer has 2 different types of memory. One type is what is used in RAM modules, Intel which has is designed DRAM several or processor dynamic RAM. technologies that enable parallel And DRAM is memory that uses capacitors to store data. And these capacitors have to constantly and dynamically be refreshed often with electricity in order for them to store data. But there's another type of memory that a computer uses that doesn't have to be constantly refreshed. And this memory is called SRAM or static RAM. And SRAM is what is used in the CPU cache. And because SRAM doesn't have to be constantly refreshed, it is a lot faster than DRAM. And it's also very expensive. The CPU cache is the CPU's internal memory, and its job is to store copies of data and instructions from RAM that's waiting to be used by the CPU. So basically what the CPU cache does is that it holds common data that it thinks the CPU is going to access over and over again. Because when the CPU needs to access certain data, it always checks the faster cache memory first to see if the data it needs is there. And if it's not, then the CPU will have to go back to the slower primary memory or RAM to get the data it needs. So that's why cache memory is so important, because if the CPU can access what it needs on the faster cache, then the faster the computer will perform.
So basically, the whole idea behind cache is to make the computer run faster at a cheaper price. Now, a computer can run without the CPU cache, but it would be a lot slower, because even though RAM is becoming faster, it still can't feed the data to the CPU fast enough, because CPUs have gotten so fast that a lot of times the CPU is waiting around doing nothing while it waits for more data, and this creates a bottleneck. So that's why the CPU cache was developed, so it can act like a middleman between the CPU and RAM to assist in feeding the CPU the data it needs a lot faster, which reduces bottlenecks. CPU cache comes in 3 different levels. For example, there's level 1 cache, which is also called primary cache. And level 1 cache is located on the processor itself, so it runs as the same speed as the processor. So it's very fast on the computer. And there is also level 2 cache, which is also called external cache. And level 2 cache is used to catch recent data accesses from the processor that were not caught by the level 1 cache. So in a nutshell, if the CPU can't find the data it needs in the level 1 cache, it then searches the level 2 cache for the data. And if the CPU can't find the data in the level 2 cache, then it searches the last level of cache, which is level 3. And level 3 cache is used to catch recent data accesses that were not caught by the level 2 cache. And finally, if level 3 doesn't have the data, then the CPU has to go back to the slower RAM to find the data it needs. Now, in earlier computers, level 2 cache was located on a separate chip on the motherboard, or in modern CPUs, it would be located on the processor. Level 2 cache is larger than level 1 cache, but it's not as fast as level 1 cache. And level 3 cache is also located on the processor. Level 3 is larger than level 2, but it's not as fast as level 2 cache. Level 3 is often referred to as shared cache, because its memory is shared between all the cores on the CPU, whereas level 1 and level 2 cache are dedicated to their own CPU core. Muito bem. Voltando aqui para vocês, pessoal. Eu acredito que vocês tenham conseguido. São 2 vídeos em inglês, porém legendados, mas achamos aí que é um contexto muito bem feito aí. Intel has designed several processor technologies that enable Para exemplificar, né, a questão do cache de memória, das trends, né? E depois eu vou disponibilizar para vocês, como eu havia dito aqui no chat, depois todos os links que nós passamos aqui na aula de hoje para vocês, né? E, de repente, eu acho também importante vocês depois reverem com calma, até para fixar melhor ainda, né, o conteúdo, tá bem? E aí eu abro para vocês um pouquinho agora aí, para vocês perguntarem, compartilhar aí o que vocês estão achando, né? Alguma dúvida, a gente já fala aqui, né, da Tainá, né, que ela está falando aqui em relação à faculdade, a gente já faz essa abordagem. Agora, vamos lá, turma, vamos conversar. Eu acho que está compartilhando a tela ainda, Alexandre. Agora sim. Opa. Deixa eu compartilhar os vídeos. Acho que aproveitando antes das perguntas, deixa eu dar uma olhada aqui no chat também, ver se tem alguma coisa aqui. Aproveitando, pessoal, nessa questão de fechamento do raciocínio, né? A partir desse momento que vocês passam a ter esse tipo de informação, isso entra como critério também para analisar e servir como referência na escolha de um processador, né? Isso aqui não é apenas uma informação, por exemplo, que você obtém para saber como funciona.
Não é apenas isso. Isso é critério na hora da escolha. Se você for, por exemplo, a partir desse momento, né, adquirir um processador, você tem hoje outros parâmetros que você vai usar para a escolha e não só apenas um determinado modelo ou uma quantidade de núcleos. Você passa a ter vários parâmetros, né? Quantidade de núcleos, obviamente aí o número de threads, que, digamos assim, são fatores mais recentes, mas memória, a quantidade de memória cache em processador já é um referencial há muito tempo. E aí, voltemos às nossas falas anteriores, saber é uma coisa, saber um pouco mais é outra completamente diferente. Olha a quantidade de informações que você deve usar na hora de escolher o modelo que você vai investir para comprar. Então, assim, se você praticamente desconhece essas informações, concorda comigo que você não está investindo, você está apostando, que você está comprando algo que nem sabe o que tem ali? Então, é importante conhecer isso aqui, não apenas para saber que existe, mas sim para que você tenha uma direção sólida, digamos assim, concreta, na hora de escolher um dispositivo para compra. Esses são os parâmetros que você usa para definir critérios para compra, para aquisição, para montagem. Não é só fabricante e número de núcleos, por exemplo. Núcleos, memória cache e a quantidade de threads. Isso em conjunto, como nós já falamos aqui, claro, placa-mãe, e à medida que nós estamos mencionando os componentes, eles vão se somando, hein? Olha a quantidade de informações que vocês estão adquirindo da semana passada para cá, que são relevantes para escolha, para montar, e vai servir também para nós nas aulas de suporte. Tudo isso, na hora de atender um usuário, tudo isso na hora de atender um cliente que está com problema, olha a quantidade de informações que você já tem, por exemplo, para sugerir. Sempre importante a gente fazer esse fechamento aqui, né? Para onde vamos com esse conjunto de informações que acabamos de ouvir aqui? Para que vai servir isso? Exatamente para esse tipo de situação que eu estou mencionando, tá? Beleza, Alexandre? Perfeito, Wagner. E como foi mostrado aí para vocês, vou até compartilhar rapidamente aqui. Eu acho que as informações, elas começam a mostrar um monte de coisa. Que nem aqui eu estou mostrando meu gerenciador de tarefa e mostra, né, como foi mostrado ali, o meu processador, né, o socket, meu processador, com 4 núcleos e 8 processos, né? Então, é interessante o quê? Nós entendermos o que está ocorrendo, né, ou qual o processador que nós temos, de repente, no nosso computador, ou no computador do cliente que está utilizando, até mesmo para vocês poderem fazer um diagnóstico, poderem apontar uma solução de desempenho, né? Mas para isso a gente precisa ter aí, né, o entendimento, né, ter aí a propriedade para você fazer aí uma opção, fazer um direcionamento em relação a um processador que, de repente, dentro daquele trabalho, daquela proposta que a seu cliente ou você mesmo vai estar trabalhando, você consiga fazer aí uma escolha, tá bem? E entender, né, que quando você vai procurar um produto, existe as características, né? E aí você vai ter que entender, principalmente quando a gente fala das características técnicas, né, do processador, né? Você tem que saber o que é o cache L1, cache L2, o L3, né? Em relação às trends, núcleo, né? Socket, como a gente vem conversando, né? Passando aí para vocês. E aí você vai perceber que quando a gente fala em modelo de processador, né, em questão de gigahertz, não se para somente nessa qualificação, vamos dizer assim, né? Então, às vezes, você pode ter, sim, modelos, né, de processadores mais eficientes do que você imagina, às vezes, por uma questão de uma nomenclatura que a maioria, ou às vezes, é o que é mais comentado, o que é mais discutido no momento, ou normalmente o que é moda, tá? Então é importante, né? Isso aqui vocês conseguem visualizar aí no computador de vocês, através do gerenciador de tarefas, tá? Caso Alexandre, Oi.
Só para te dar uma sugestão aí. Mostra para eles como você chegou nessa Sim. tela. Vamos lá. Para mim chegar no gerenciador de tarefas, pessoal, é muito simples. Eu seguro a tecla Ctrl Alt e aperto o Delete do teclado. Ele me abre a janela. Aqui eu acho que não vai compartilhar com vocês. Ele abre uma janela azul e aí tem, né, um botãozinho, um link chamado gerenciador de tarefas. Aí sim ele abre essa janelinha aqui, ó. Quando a gente aperta o Ctrl Alt Del tudo junto, é que ele não compartilha. Acho que não apareceu aí para vocês na minha telinha azul, né? Ele abre esse gerenciador. Aí nós temos aqui, ó. Aqui é todos os processos que está acontecendo aqui no meu computador. Então ele tem muita coisa rodando, né? O Teams, né? O Google Chrome, né? E assim por diante. Então ele vai mostrando todos os processos, o percentual da utilização aqui da minha CPU, no caso o meu processador, memória, disco, rede, depois vem o desempenho, né, na abinha desempenho, onde a gente consegue, e foi visualizado no vídeo, a questão de a gente ver, né, a velocidade do meu processador, 2.2 GHz, né, um socket com 4 núcleos, 8 processos, ok? Então, isso é importante, tá, turma? Aí ele está mostrando quantos processos, quantas trends que está trabalhando, ok? A velocidade, né, que está trabalhando, a utilização em percentual. Aqui a gente consegue ter uma análise, né, prévia aí de como que está, né, o uso do meu processador. De repente, por aqui você consegue sim ter aí uma base diagnóstica, de repente se o sistema ele está lento e o que pode estar ocorrendo, se de repente tiver aí 100%, 99% de utilização, dá para se verificar. E, obviamente, entendendo aqui, né, ó, a virtualização habilitada, como foi falado lá no vídeo, tá? Então, que vocês têm uma série de informações que são, sim, importantes a gente, primeiramente, encontrar e, sim, entender, né, e interpretar todas essas informações. Não simplesmente a gente ver, o meu processador é um i7, né, e pronto. Normalmente é isso que se referencia, às vezes, de um computador rápido ou não. Tá? Não necessariamente nesse sentido. A gente tem que saber, sim, dentro do fabricante, da marca, né? Do modelo, que a gente tem aí, além do i7, mas temos vários modelos, né? Várias velocidades, e aí entender a diferença entre um e outro. Isso é muito relevante, né? Ou seja, né? Isso faz sim a diferença em relação à aquisição de um produto, e às vezes até naquela questão, né? Fala, poxa, mas por que esse computador ele é mais caro do que aquele ali que é mais, né, vamos dizer assim, um design futurista, bonito, ele é mais barato. Com certeza difere muitas vezes em relação a isso, a um processador menor em relação a processamento, núcleos, né, e assim por diante, memórias também, né, com isso consegue-se diminuir o custo desse equipamento. E porém, aquele outro, de repente, você acha, né, um design mais feinho, né, vamos dizer assim, não atrativo, mas ele tem um poder maior de processamento, né, de agilidade e assim por diante, ok? Então a gente tem que tomar atenção nisso, tá, em relação às especificações técnicas dos dispositivos. Nós falamos, né, na semana passada de placa-mãe, a gente pode seguir esse mesmo conceito, e hoje falando de processador, né, e entendendo, né, desde o princípio de como que funciona o processador e essas características técnicas, né, de análise em relação ao desempenho dele dentro de um dispositivo. Ok? O Alexandre, Oi. aproveitando que você está com a tua imagem aberta aí, mantém no gerenciador aí, por favor, Alexandre, só te dar só uma informação importante que você acabou de mencionar aí, que é muito válido a gente frisar. Isso aqui são coisas, pessoal, não é apenas uma janela sendo mostrada. A professora Alexandre falou uma coisa muito importante aí, que é saber analisar, né? O que é analisar essas informações? Por exemplo, se você está precisando
sei lá, o seu computador não está com o desempenho que você gostaria. O professor está mencionando aí sobre analisar estas informações, são dados, são métricas. Então, assim, com base nesse gráfico aqui, ó, por exemplo, nesse momento, o professor Alexandre e todos nós estamos acompanhando o desempenho do processador dele. O quanto está sendo usado nesse momento pelo tipo de utilização que ele faz. Nesse momento, o professor Alexandre está com o Google Chrome, provavelmente o Google Chrome aí, é o Google Chrome, Alexandre? Isso, vou voltar aqui, ó. Tem antivírus rodando, tem o Google Chrome rodando, tem o Teams rodando, entre outros serviços aqui, ó, tá o Microsoft Teams, entre outros serviços exato. Tem o WhatsApp rodando, gerenciador de serviço, ó, vejam o quanto de serviços que está rodando aqui. Obviamente, cada um tem aí um percentual, né, dentro da CPU, e percebam que a gente consegue observar que cada serviço, ele te mostra o quanto está puxando, né, pegando do teu processador, ok? Então, que nem do Windows Explorer aqui, ó, estou com 0,4, agora ele zerou, depois ele foi para o sistema 0,6. Vocês vão observando através daqui dos serviços que está sendo utilizado, qual requer mais. Olha só o Teams. Só o Microsoft Teams, ele está com quase 5% do meu CPU, que atualmente, ó, ele está num total aqui de 8%. Então, veja o quanto a plataforma, né, o software, né, da Microsoft Teams, né, exige um pouquinho aí do processador, ó. Vai para 6 e assim por diante. Ok? E Alexandre, importante falar para eles que cada um desses processos aí não significa que um processo significa uma instrução. Cada processo são inúmeras instruções. E mesmo assim, mostra o gráfico do seu processador de novo, Alexandre. Olha, o professor Alexandre, eu não sei se ele fez de propósito, mas ele está querendo, né, ostentar o processamento. Está podendo, hein, Alexandre, com todos esses processos aí, olha o quanto ele está usando de processamento, quase nada. Qual é a configuração da tua máquina, Alexandre? Porque não dá para a gente ler daqui. Ele é um i7, ó, tá aqui em cima, ó. É um Core i7. Não. Isso é uma ostentação 2.2, tecnológica. Está 8 sobrando o GB. processamento. Olha o gráfico aqui onde chega, ó, embaixo. Ó. Ou seja, isso é uma demonstração, brincadeiras à parte, que a capacidade de processar da configuração do Alexandre está muito longe do limite. Aí está sobrando, porque, gente, aquela quantidade de processos ali, mais o Windows 10, hein? Que o Windows 10, ele parece que carrega um caminhão de processos que eu não sei para que serve. Você já percebeu isso, Alexandre? Dá uma olhada lá no Windows 10. Sim. Tenta desativar aqueles processos, não para. Não, ele volta, né? Agora faz uma brincadeirinha aí, mostra para eles como está o gráfico da tua memória, que eu acho que está diferente. A memória está usando bastante. Dá uma olhada lá. Aqui é CPU. Ó, a memória tá pesado, ó. Eu tô com 8 de memória, aqui tá com 3 em processo. Então, o que acontece? Com base nessa análise, se o professor tivesse que, em algum momento, fazer algum tipo de implemento, aonde é que ele melhoraria? Processamento ou memória, gente? Pelo gráfico que nós acabamos de analisar, aonde é que está sendo mais utilizado? Porque, veja bem, não se trata da configuração, mas sim do uso que nós fazemos, né? Nós aqui, como professores, olha, compartilhando Teams, compartilhando imagem, processamento, os programas, mais navegador, tudo isso, pela análise que nós fizemos aqui, a demanda maior nesse momento é muito mais por memória do que de processamento. Percebam? Correto, Alexandre? Sim. Tanto que vocês podem ver, 77%. Exato. Então, o que acontece? E aí nós temos outra brincadeira legal para fazer, quando nós formos falar de memória, é a questão de memória dedicada e memória compartilhada. Como tudo isso muda. No meu caso aqui é compartilhado. Memória compartilhada. Por exemplo, uma memória dedicada aí, a coisa já muda, mas isso fica para outra hora, senão a gente vem, aí complica, né? Porque hoje é processador, senão vai complicar a coisa aqui. Mas não, era só isso, Alexandre, porque assim, eu acho que você falou uma coisa muito interessante aqui para eles, que é analisar e interpretar.
E eu acho que a gente ajudar eles a entender como interpreta. O que eu leio nesse gráfico aqui? Eu leio que, por exemplo, eu tenho memória, digamos assim, que está sendo bem requisitada, e não é falta de memória, é que os programas que nós utilizamos aqui, eles são devoradores de memória, mas em contrapartida, sobra processamento. Aí um cliente como esse liga para você num suporte ao usuário, pedindo uma solicitação, fala, olha, minha máquina não está funcionando bem. E aí você fala, troca o processador. Não, vamos analisar primeiro. O processador está sobrando. O que está aqui, no caso, com uma demanda mais decisiva, é memória. E detalhe, repito, o problema não está com a arquitetura de montagem do sistema, do equipamento, é as arquiteturas de software. Como os nossos softwares estão utilizando memória em demasia. É uma coisa absurda. Quanto mais memória você tem, mais utiliza. E aí você tem uma demanda cada vez mais gritante por memória. Então, esse tipo de gráfico que o Alexandre mostrou aqui, é muito importante, sim, você saber não apenas ler, mas interpretar. Na hora de fazer uma melhoria na sua configuração, saber aonde é que você vai poder realmente investir e obter um retorno satisfatório. Tudo bem? Era só isso, Alexandre. Muito legal aí, cara. Exatamente. E a máquina tá boa, hein? Tá voando, hein, cara? Parabéns. Essa aqui foi, lembra quando você teve uma igual também, foi o mesmo período, mesma época. É que Pô, essa nem me aqui é fala, Highlander. cara. Essa aqui é Nem Highlander, me, não sei como. nem me fala que eu tenho um coração partido por aquela máquina. Já te contei a história daquela máquina, né? Ela pegou fogo aqui na minha sala, né? E eu fico, assim, abismado com esse tipo de acontecimento, hein? Que a sua era Pô, a igual, máquina, idêntica. sim. Compramos na mesma época, né? A Sim. minha praticamente durou, acho que 1 ano e meio. Pegou fogo. O cabo HDMI, só para comparar, acho que eu já comentei isso com vocês aqui em sala. Meu cabo HDMI pegou fogo, fechou curto, eu perdi uma TV de plasma 50 polegadas e um notebook Dell com 1 ano de uso. E ainda ouvi da minha esposa a seguinte frase: ainda bem que é você de TI, né? Porque se fosse eu, não tinha acontecido, porque televisão é uma coisa e computador é outra. Eu ouvi isso dela ainda. Foi muito azar mesmo. Vamos lá. Atualmente eu estou com o Acer agora. Eu acho que a Dell não gosta de mim, não, cara. Eu acho que eu dei sorte, porque essa máquina aqui já tem alguns anos já, hein? Ô, Alexandre, eu tenho aqui, não está comigo, né? Está com meu irmão aqui só para compartilhar, tá? Ele me passou um Vostro linha 1 da Dell, meu, que já tinha mais de 20 anos de uso, de um escritório em Santos que ia descartar. Eu serviu para mim por mais de 2 anos, cara. E ele liga até hoje. Um Vostro, primeira linha, aquele quadrado que parece um tijolo. Raiz. Eles são guerreiros, são guerreiros. São, aquele sim. Bom, vamos abrir para o pessoal aí conversar um pouco, né, turma? Vamos ver o que vocês complementam aí sobre tem uma pergunta processador. do Samuel, Alexandre. Vamos lá. O Samuel, pelo que eu vi aqui a pergunta, deixa eu subir um pouquinho, que já ficou, né, que já rolou a tela aqui, mas ele fez uma pergunta a respeito de núcleos físicos e núcleos lógicos, Samuel. Acho que foi isso que ele perguntou, acho que está lá em cima, aqui, ó. Quando o processador é quad-core, octa-core e tem núcleos físicos e lógicos, qual a diferença? A diferença, Samuel, foi explicada no vídeo da Kabum e naquele outro vídeo também que estava em inglês. O que acontece? Quando você tem, vamos lá, um determinado número de núcleos, né, cores físicos, a tecnologia de threading, ele simplesmente simula, né, ele duplica, dobra a quantidade de núcleos, e aí ficam chamados núcleos lógicos. É idêntico o resultado em termos de processamento? Não. Se você tiver, por exemplo, 8 núcleos, é diferente de você ter, por exemplo, 4 com 4 threads. Mas acontece que com os threads, você quase que duplica, né, o número de núcleos. Simbolicamente, né, no vídeo, né, na questão do marketing, tanto a Intel quanto a AMD colocam que dobra, mas se você colocar para fazer um chamado benchmark, que a gente pode fazer aqui, na próxima aula, quando nós falarmos de memória, que eu acho que semana que vem a gente pode falar de memória, mas a gente precisa primeiramente falar de dissipação térmica, né? Quando formos falar de memória, a gente apresenta aqui para vocês um programa chamado CPU-Z, que a gente pode fazer chamados benchmarks, que é colocar para teste e ver o resultado disso. A gente passa o link aqui, vocês baixam e a gente mostra o funcionamento. Em tese, Samuel, o número de núcleos lógicos está relacionado diretamente ao número de threads, que os threads, eles duplicam logicamente, não com núcleos, né, mas com as vias de execução, simulando mais núcleos.
e, por consequência, melhora significativo o desempenho sem aumento de demanda de consumo de energia, porque a quantidade de transistores utilizados são as mesmas. Você muda virtualmente, logicamente, não fisicamente. E esse tem sido, talvez, o grande apelo da tecnologia no momento. É você fazer essas artimanhas tecnológicas para que você aumente desempenho sem impactar no consumo. Porque essa tem sido o maior desafio computacional, não é uma questão apenas de desempenho. Senão a gente volta de novo, só para requerer o direito autoral, tá? Eu sempre falei das vias, eu sempre falo das ruazinhas aqui. O rapaz citou lá, brilhante exemplo dele, mas eu sempre usei. Voltando ao exemplo dos automóveis, se você colocar, por exemplo, um motor V8, né, para quem entende um pouquinho de motorização, o que acontece? É um motor de alto desempenho, mas, por exemplo, com combustível a quase R$6 o litro, se você colocar, sei lá, R$50 de combustível, você vai daqui à praia, ele parou. Porque ele tem ele puxa, consome muito, ele tem um grande desempenho, mas é uma cavalaria tão grande que é aquela questão, é um consumo, me permitam a expressão, é um consumo burro. Porque para você ir daqui até a esquina, você não precisa de 300, 400 cavalos de potência. Não precisa, porque você não tem espaço para tanto desempenho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Do que adianta você colocar tanto desempenho para uma tarefa tão pequena? A comparação é a mesma. É o mesmo que hoje você ter, por exemplo, um veículo com motor de motorização com consumo muito alto de energia, de combustível. Computadores é a mesma coisa. Se eu colocar um processador com uma alta capacidade de processar, mas que para processar muito ele gasta demais, ele é inviável. Hoje ele se torna inviável, porque aí a gente volta à matemática do ENIAC em 1940. Tudo bem? Tem outra pergunta aqui, Alexandre, sobre o gabinete RGB Gamer. Qual é? Eu não entendi a pergunta, o Samuel. Qual que é o problema do gabinete RGB? Complemente a pergunta para que a gente possa responder aqui, que eu não entendi se é uma pergunta, se é uma afirmação, se é um desabafo, se é um pedido de socorro. Você entendeu aí, Alexandre? Gabinete RGB é gamer de qualidade, confia? Gabinete... Aqui, ó, a pergunta dele. Não sei se ele está perguntando se é confiável o gabinete RGB Gamer. Então, pelo que eu interpretei também da pergunta, é o seguinte, né? O gabinete RGB é um gabinete que tem ali, né? Uma alegoria, alguma coisa para simplesmente... Porque os gabinetes gamers têm esse apelo, né? Visual, estético, né? Eles são bonitos, né? E funciona, normal. Bota ali umas cores bonitinhas. Acho que o Alexander respondeu aqui, ó. Tem frufru. É isso aí. É um gabinete que vem com frufru. Opa, tem mais aqui. Os LEDzinhos, né? Isso, os LEDzinhos. Inclusive, lá na ET de Mongaguá, Alexandre, não sei se você sabe disso, mas quando eu estava em bancas de TCC, a galera falava que eu não gostava de LED, né? Colocava LED, eu ficava bravo. Não é isso. Não tenho nada contra LED. Eu tenho contra LED desnecessário, porque muitas vezes nos TCCs, e por favor, você vai se recordar disso, o projeto do TCC em si, que estava sendo apresentado, às vezes ele era extremamente simples, mas colocava tanto LED, tanta alegoria, que ficava bonito. Mas eu falei, mas a ideia aqui não é ser bonito, não estamos nos desfiles de escola de samba, pô. A ideia aqui é ser funcional. Aliás, esta é a proposta, né? Vamos lá. A ideia da tecnologia, sinceramente, é ser prego e martelo. Você só usa um e outro quando precisa. E tem que funcionar, não tem que ser bonito. Concorda, Alexandre? Nós não estamos falando de uma ferramenta estética, estamos falando de uma ferramenta... Aliás, ferramentas não são estéticas, elas são funcionais. Mas o estético no apelo do gamer, ele é válido, né? Porque nós temos uma outra conotação. Nós estamos falando do público recreativo, entretenimento. Aí a gente sai do viés profissional, que tem trabalho, performance e resultado, e nós vamos para o lado do entretenimento, né? Na mídia do entertainment. É
funcional? É funcional, mas tem esse apelo visual do marketing, é uma outra conotação, que aí vale, né? Tanto é que quem investe em games, computação, equipamentos computacionais para games, opa, o valor é outro, né? A coisa sai do patamar normal, é outro tipo de investimento. Aí, enfim, um conjunto de dissipação térmica no universo gamer aí é bonito de ver, né? Não é um cooler, né? É o cooler. E aí, quem gosta disso, eu sou simpatizante, não invisto nisso, já não tenho, né, digamos assim, não tenho tempo hoje para investir em games, mas admiro, né, e sinto falta, tá aí uma coisa que eu sinto falta hoje, professor Alexandre, que é contemporâneo, né, das feiras de tecnologia, onde nós tínhamos a possibilidade de levar os alunos e poder visualizar esse tipo de coisa, né, porque não é todo mundo, repito, não é todo mundo que tem a possibilidade de ver uma máquina gamer de alta performance ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores. Não estou falando de uma máquina de 2, 3 mil. Estou falando de uma máquina de 20, 30. Eu acho que o Alexandre, você lembra do... Acho que era Maurício que fez conosco manutenção em Mongaguá à noite. Acho que foi um período que você já estava para cá, você não estava com aula lá. Ele fez manutenção conosco em Mongaguá e depois fez ADM lá. Ele levou uma máquina gamer de uso pessoal para a escola, uma máquina que ele tinha montado em alguns anos, né, investimento pessoal, a máquina tinha de equipamento 15 mil reais. Ele levou na aula para a galera ver, e foi uma coisa assim, para quem não conhecia, porque uma coisa é você ver em vídeo, outra coisa é você ver ao vivo. Né? Você vê, por exemplo, um cooler, né? Para quem depois quiser conhecer, procure na internet, é o Cooler Maverick, que é um capô de um antigo Maverick. Assim, só o cooler, você já sai da curva, é extremamente caro, mas é fabuloso, muito bonito e também extremamente performático, uma máquina impressionante. E era uma máquina básica, hein? Para ele poder jogar, de fato, junto no universo competitivo, estava longe dos tops de linha. Então, assim, é um investimento um pouquinho longe da realidade da maioria de nós aqui, né? Perguntas aí, turma? É que eu estou olhando lá em cima, já rolou umas 10 perguntas aqui, eu não vi, pô. Ah, agora eu desci, achei. Perguntas aí, gente? Nenhuma pergunta, turma? Nenhuma colaboração mais? Tem algumas colocações aqui, mas acho que não são perguntas, né? Falando sobre o notebook aqui, que está fazendo barulho, né? Parecendo uma turbina de avião, normal. Quando aquece, a ventoinha, né? O cooler gira, faz parte. E aí, professor Alexandre também tem experiência nisso, né? Se o barulho estiver muito forte, né? Provavelmente ele esteja precisando de uma limpeza na ventoinha, ali no dispositivo, né? Pode passar por aí. Pode ser, né? Mas aí estamos aqui, né? No caso, hipoteticamente falando, né? Não precisaria saber. Se o barulho estiver muito elevado, talvez seja uma limpezinha possa ajudar. Concorda, Alexandre? Exato, exato. Às vezes uma lubrificação, né, no eixo do cooler. Exatamente. Pessoal, eu estou aqui fechando, né, depois da nossa fala de hoje, as apresentações dos vídeos, né, as colaborações de vocês, né, a excelente explanação aí feita pelo professor Wagner. Tá? Agora nós vamos ter aí uma atividade teórica, eu estou aqui finalizando para compartilhar com vocês, tá? Enquanto aqui eu vou fazer... Alexandre, tem uma polêmica aqui no chat, polêmica na sexta hardware. Vamos lá. LED ou não LED? Eis a questão. Pessoal, peraí, deixa eu fazer a minha parte aqui, porque eu acabei, acho que tendenciando, incinerando uma polêmica aqui.
Quando eu mencionei sobre LEDs, né, não era especificamente sobre gabinetes, foi sobre projeto de TCC do curso de manutenção lá em Mongaguá no passado, né? Agora, no aspecto de gabinetes, né, mais voltado para o lado estético, eu não tenho nada contra o LED, não, viu? É somente nos TCCs que nós acompanhávamos, orientávamos para que fosse. Tudo bem, pode ser bonito, mas não adianta você enfeitar um projeto e ele não funcionar. E o professor Alexandre deve se recordar que algumas vezes quantas vezes orientávamos alguns trabalhos e simplesmente ficava no LED. Olha, se você vai apresentar para o TCC, no seu projeto de TCC, né, uma caixa que acende, aí voltemos ao Piratas do Vale do Silício. Não queremos uma caixa que acende. Agora, sobre os gabinetes com LEDs, nada contra. Não tem problema nenhum. Simplesmente é uma questão né, são mais bonitinhos. Quem quiser colocar LED no gabinete sem problema nenhum, não vejo problema nenhum. Tanto que nesses gabinete gamers aí, eu acho que tudo que não faz, pelo menos na minha opinião, que não faz diferença é os LEDs, porque o que vai chamar a atenção é a arquitetura que está ali dentro. O que normalmente chama atenção, né? Você ter ali uma bela placa de vídeo, de repente um processador gerado aí a nitrogênio, você vê uma coisa, né, realmente de encher os olhos, né? O LED ali é só o complemento final, né? E assim, né, Alexandre, esses bate-papos assim de final de aula é legal que a gente vai pegando temas para que a gente possa trazer, né, em outras aulas, né? Estou percebendo, como sempre, né, o universo game, ele nos ajuda muito para falar de configuração, mas também essa parte. Pô, quando formos falar de gabinete, por favor, se eu esquecer, você me lembra disso, para a gente pegar nessa parte de gabinete, trazer também esses gabinetes diferentes, inclusive, temos algumas alternativas de gabinetes abertos, né, os chamados aero, né, os opens, tem várias terminologias aí, que aí a gente pode também ter uma discussão técnica sobre isso, né, os chamados gabinetes abertos, né, que, por exemplo, numa região como a nossa, que tem umidade, salinidade no ar, será que funciona bem, será que não funciona? Será que o funcionamento desse tipo de dispositivo num clima como o nosso vai ser igual, por exemplo, ao equipamento em São Paulo, clima extremamente seco, por exemplo, ontem, né, estava numa aula aqui de redes, e falando sobre essa questão, por exemplo, que uma das atividades que nós fazemos em rede é avaliar a rede doméstica de cada um. Então, os alunos tiram foto das suas redes e tem que definir a topologia, o tipo, descrever os equipamentos. E aí, né, nós tivemos um trabalho que foi apresentado com um cabo de rede que ele começava azul e terminava preto. E aí, o trabalho estava indo bem, cara, mas caminhava para um MB. Mas caminhava bem, estava muito bem apresentado, estava aquela coisa assim, caminhava para o The Oscar Goes To. Ia ganhar o Oscar da noite, cara. De repente, a gente viu, peraí, o cabo de rede no roteador, no switch, era azul e no PC era preto. Aí a pergunta, mas como é que funciona isso aí, jovem? Não, é que não deu o cabo, eu emendei. Pô, você estava indo, quase tirou 10, cara. Então, assim, aí você pega esse tipo de coisa, assim, ó, um detalhe técnico que, por exemplo, um cabo emendado numa região como a nossa, extremamente úmida. Ontem, por sinal, durante essa apresentação, nós pegamos no Google, estávamos com 93% de umidade relativa do ar. Como é que um cabo você emenda, deixa fio exposto? Então, assim, são questões técnicas que as aulas servem justamente para isso, né? A gente não está aqui para criticar, não, é analisar e orientar. O nosso papel como professor, diante dessas questões que podem parecer, até às vezes, com um tom certo irônico, mas tem um lado técnico aí, né? E escola é lugar disso. Repito, eu, professor Alexandre, não estamos aqui para críticas, é para análise e orientação. Então, aí você vê, pô, não dá. Como, por exemplo, durante a apresentação, olha como é legal isso. Isso são coisas que nós vamos pegar para fazer nas aulas de suporte, já vamos preparando. Porque nós estamos fornecendo conteúdo aqui que na aula de suporte ao usuário vai servir. O jovem apresentando, ele duplicou a tela, nós colocamos o pessoal como apresentador, e enquanto ele apresentava, o sinal da rede Wi-Fi dele estava muito baixa, mas muito baixa mesmo, estava só com um medidorzinho, né? E ele descreveu toda a arquitetura da rede dele, e com fotos, né, tudo muito bem mostrado, e ele estava
com 5 GHz na casa dele. Não celular, tá, pessoal? Não operadora de celular a 5 GHz, nós não temos isso ainda. Mas, por exemplo, o Wi-Fi dele operando numa frequência de 5 GHz que nós já temos há um bom tempo, há alguns anos, várias operadoras já fornecem isso para a frequência do seu Wi-Fi. Isso te dá uma transferência de dados num volume muito maior. E o sinal de rede dele estava muito baixa. E aquilo nos chamou a atenção, né? Enquanto ele apresentava, ele reclamando que o sinal estava ruim, e ele não sabia por quê. E aí, durante a apresentação, um dos slides dele, onde estava os equipamentos dele, tinham 3 caixas de som enorme do lado. Aquilo gera um campo eletromagnético que, obviamente, vai reduzir e interferir muito na qualidade da rede. Então, são questões que, às vezes, numa conversa, num bate-papo, numa apresentação de trabalho, dentro dessa esfera técnica, a gente pensa para a aula que, olha, é de uma utilidade muito grande. E se preparem, vamos fazer coisas parecidas aqui com o suporte ao usuário, tá? Porque muitas coisas no formato remoto não se perderam, elas só se transformaram. A gente continua tendo uma possibilidade de fazer coisas práticas também nesse modo remoto. E isso tem ajudado bastante. Concorda, Alexandre? Sim, perfeitamente, sem dúvida. E vamos lá, prossiga com a apresentação aí Opa, acho que o Matheus vai perguntar alguma coisa, hein? Diga, Matheus. Professor, o senhor falou que a caixa de som interfere na frequência do Wi-Fi, não é? Não somente no Wi-Fi, né? Vamos lá, vamos por partes. Uma caixa de som pequena, ela tem um ímã, né? O ímã, ele tem magnetismo. Todo campo eletromagnético, ele influencia na rede Wi-Fi. Todo, mais ou menos, vai depender do campo eletromagnético, da potência do campo eletromagnético e da frequência do seu Wi-Fi. Se já for baixa, ele vai influenciar, e se for alta, também vai. Então, assim, interferência eletromagnética são coisas que você deve evitar na hora de colocar pontos, né, de conexão Wi-Fi, para que você tenha porque o sinal Wi-Fi, ele já oscila, naturalmente, porque ele não tem cabo, então é natural que haja uma oscilação. Agora, se você colocar fatores inibidores, e campo eletromagnético é um deles. Um alto-falante, uma caixinha de som, pode ser uma pequena, tudo bem, mas uma caixa grande, ela tem um ímã grande lá dentro, né, do alto-falante. Aquilo gera um campo eletromagnético, não somente caixas de som, tá? Outros aparelhos também. Alguns, né, não são todos, né, uma televisão não. Por exemplo, um ar-condicionado, dependendo da potência do ar-condicionado, você colocar um aparelho perto, ele gera um campo eletromagnético. Rede elétrica tem um campo eletromagnético, por exemplo, a gente não passa cabo de rede junto com cabo de eletricidade. Vai funcionar? Vai funcionar, mas você inibe, mesmo cabeado, não precisa nem ser Wi-Fi, o cabo, se ele não for um cabo blindado, né, que tem um revestimento para proteger desse campo eletromagnético, isso são interferências que não vão deixar a sua rede de funcionar, só vai funcionar numa qualidade menor. São inibidores de desempenho. Tudo bem? Tudo. É que eu perguntei porque fizeram um negócio aqui em casa, eu não tinha certeza se estava influenciando ou não no Wi-Fi, porque tá meio ruim a conexão. Se tiver o roteador até atrás da televisão. Então, mas se a televisão não é o problema, não é o caso, a não ser que for um televisor de tubo, né, aqueles antigos que tem ímã, esse tipo de coisa, mas os televisores de hoje, LED, LCD, dificilmente ali você tem um campo eletromagnético muito forte, né, não tem. Todo equipamento elétrico, tudo que é elétrico, gera um campo eletromagnético, mas não numa capacidade para influenciar a tua rede Wi-Fi, não nesse ponto, até mesmo porque quando você coloca aí o sinal, geralmente o modem, né, que a operadora fornece, eles geralmente colocam muito próximo da TV, porque quando é um sinal de TV e de internet, está muito próximo, então, e aí entra outro detalhe, tá, fibra ótica, repito, fibra ótica não sofre com campo eletromagnético, tá, estou falando aqui de rede Wi-Fi, e estou falando do cabo par trançado. A fibra ótica é que você não vai transmitir dados com fibra ótica interna da sua casa. A fibra vai até a sua casa e lá dentro você compartilha com Wi-Fi, né? O Wi-Fi, ele recebe sim essa interferência. Outra coisa que mata um Wi-Fi é você ter um aquário, pô. Dependendo do lugar que está o aquário, dependendo do lugar que você coloca o switch ou o roteador, o roteador sem fio ali, o aquário atrapalha.
Atrapalha, significa, se for um aquário grande de parede, esquece, não vai passar. Mas não passa. Aquário grande, um aquário pequeno passa normalmente, gente. É tudo uma questão proporcional, tá? Ok, professor, obrigado. Eu acho que eu interrompi o Alexandre umas 2 vezes. Alexandre, me desculpe. Não, Você ia falar da atividade, eu acabei atravessando aqui, perdão. essa parte aí que você estava falando de redes também era uma parte bem interessante. Porém, vai longe, né? Não dá nem para entrar no Sim, mérito sim. aí, que existe aí muitos pontos de interferência em relação a Wi-Fi, viu? Mas é bacana. Só uma dica, né? Eu resolvi um pouco essa questão aí de Wi-Fi usando, não sei se vocês já conhecem, já ouviram falar, acredito que sim, tecnologia mesh de rede. Em malha? Isso. Eu tinha muito problema em relação a sinal fraco e aquela pendência. Aí eu optei aí, fiz aí uma pesquisa, implantei aqui, configurei aqui um roteador mesh, né, que na verdade são módulos, né? Com isso resolvi esse problema dentro aqui da minha residência, a qualquer ponto. Mas assim, né, primeiramente tem que entender como funciona, que é diferente, porque hoje o pessoal, o que eles fazem para solucionar? Né? Normalmente tem um roteador da operadora, aí sai distribuindo o repetidor. Repetidores. Tá? E aí isso aí é um paliativo, né? A gente acaba achando que está resolvendo um problema de sinal, até mesmo de abrangência, né? De performance da rede, mas acaba não acontecendo. E com essa tecnologia aí da rede mesh, realmente ele atende por quê? Ele trabalha cada módulo como um repetidor, né? Repetidor não, como um roteador. E aí ele acaba distribuindo, né, dentro do link que você está trabalhando, aquela performance diferente do repetidor, porque o repetidor ele pega o sinal, ele amplia e segue adiante, vamos dizer assim, né? Mas dependendo da largura da tua banda, como está distribuído, número de dispositivos que estão ali na rede, então isso tudo faz aí um percentual aí de desempenho da tua rede, né? Então, isso faz diferença. E, principalmente, onde está alocado, né? Então, o pessoal coloca roteador escondido, atrás de algum móvel, né? Tem que tomar um cuidado em relação às interferências de parede, de sérios, várias coisas aí que acaba atrapalhando aí ao desempenho, né? A gente pode falar isso em um outro momento aí para a gente Com compartilhar a certeza, né? informação. Porque Pessoal, nós temos... Oi. Boa noite. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Agora nós vamos ter aí uma atividade. Pronto. Eu já vou disponibilizar em seguida para vocês, tá? Como a gente falou hoje, né, de processadores, vocês tiveram aí uma contextualização muito bacana, né, através aí, né, das instruções, né, de todo o conhecimento aí do professor Wagner, das apresentações dos vídeos, né, que a gente mostrou aí para vocês, complementando, né, toda essa contextualização de processadores, como funcionam, questão dos núcleos, né, e assim por diante. Agora vocês vão ter aí, né, uma atividade teórica, vocês vão fazer aí a nível de pesquisa, tá? Onde vocês vão estar utilizando aí, né, dois momentos, né? Então, sobre os processadores Intel e AMD, tá? Vocês irão pesquisar os modelos e características mais atuais e utilizados de processadores desses dois fabricantes, né, no caso da Intel e AMD. Tudo bem? Exemplo, né, o que vocês vão estar levantando em relação à informação? Por exemplo, vocês podem buscar data de produção do processador, taxa de velocidade, velocidade de barramento do processador, o número de núcleos. Como vocês viram, foi apresentado as trends, né, as linhas, isso tudo que a gente acabou discutindo, que vocês conheceram hoje, vocês vão poder fazer esse levantamento e assim apresentar na pesquisa, tá bem? E para
para vocês desenvolverem, né? A gente tem aí alguns critérios, né? Tem alguns pontos que vocês vão precisar se atentarem, né? Então, como instruções aí para desenvolvimento do trabalho, vocês têm que se atentar. Primeiramente, desenvolver a pesquisa em sites confiáveis, ou seja, né? Busquem as informações seguras, que realmente vocês saibam, né? Que aquela informação ela é atual, é verídica, né? Realmente é uma fonte confiável para se você oferecer a informação, tá bem? Depois, né, ao final do trabalho, né, vocês vão apresentar as referências bibliográficas de pesquisa, como vocês vão fazer pesquisa em sites, né? Vocês vão ter que fazer toda a referência, né, dos sites pesquisados, né? Tudo bem? Colocando lá a data de acesso, as informações dos sites, bem? E sempre entendendo que vocês têm que iniciar um trabalho, vocês têm que ter uma introdução desse trabalho, né? Então, vocês vão iniciar uma introdução, fazer as referências bibliográficas. Um ponto muito importante, vocês irão apresentar o contexto da pesquisa de acordo com o seu entendimento. Ou seja, não é eu ir lá no Google, né, no Explorer, né, pegar um pedaço de informação, copiar e colar. Tudo bem? Vocês vão ter que ler a informação, obviamente, quando é dados, né, quando são informações técnicas, tudo bem? Quando é informações de conhecimento, vocês irão ler a informação, fazer a interpretação, né? Pegar o que vocês entenderam e escrever dentro do trabalho de vocês. Bem? Então, tomem cuidado. Ah, professor, fui lá, copiei e colei. Isso, obviamente, tanto eu como o professor Wagner vamos identificar, e aí, sim, esses trechos, né, de cópia, que acaba sendo até plágio, nós vamos desqualificar. Ok? Então, vocês vão fazer o levantamento de uma pesquisa dos processadores da Intel. O que nós temos hoje de processadores atuais da Intel, da AMD? Quais são seus modelos, as características? Eu vou me apropriar dessas informações, né? Vou pegar onde eu acho mais pertinente essas informações. Eu posso seguir os exemplos aqui de referência, com base na aula que nós tivemos hoje, em relação ao que vocês tiveram de informação, eu vou estudar todo esse conhecimento e desenvolver meu trabalho. Pode ser uma página, pode ser 2 páginas, aí vai ficar a critério de vocês. No mínimo, né, obviamente, tem que ser uma página. Bem? Neste documento, eu já deixei aqui até para vocês, ó, todos os links que nós apresentamos dos vídeos, onde vocês vão poder acessar novamente. Bem, caso vocês queiram, né, eu acho importante, sim, vocês verem. Ok? São vídeos que vocês vão perder aí pouquinho tempo para assistir, tá bom? E vão ajudar na pesquisa de vocês. E vocês vão poder ter um prazo aí até o dia 17, dentro do nosso calendário, dia 17, vocês vão ter aí a semana que vem, na outra semana, na segunda-feira, vocês vão estar postando a pesquisa de vocês, através aí do Microsoft Word, né, ou do Office BR, né, algum editor de texto específico aí para construir trabalho acadêmico, postando na plataforma Teams. Ok? Ô, Alexandre. Pode falar, Wagner. Só uma sugestão para eles, né? Eu acho que o local mais, não vou dizer que é o mais adequado, mas é o mais objetivo para vocês encontrar essas informações é justamente no site do fabricante, tá? Tudo isso, a Intel, a AMD, enfim, eles possuem a ficha técnica, né? As especificações técnicas de cada dispositivo por eles fabricados. Vocês podem pegar isso em qualquer lugar, mas fica aqui a sugestão. Tanto a Intel como a AMD tem ali o seu acervo, né, de informações, né, aonde vocês buscam essas informações assim, tecnicamente, com precisão, tá?
facilmente. Aqui, ó, como apoio aqui, ó, acessando o site do fabricante para apoio, tá bem? Mais algum complemento, Wagner, aqui nas instruções que eu tenha me esquecido? Não, tá ótimo, Alexandre, tá tranquilo, tá perfeito, né? O prazo tá bem, digamos assim, tá bem flexível, tá bem elástico. Eu acho que dá para fazer sem correria. A ideia de uma pesquisa não é só a pesquisa, é realmente você ir um pouquinho mais na informação, buscar, conhecer. A ideia é isso, é complementar aquilo que nós já vimos, né? Eu acho que tem um tempo, como disse, bem elástico, dá para fazer algo assim com um conteúdo interessante aí. E, assim, depois responder a pergunta da Tainá aqui, quando terminar de passar aí as explanações, que ela ficou com, acho que com uma dúvida em relação ao aquário aqui. Eu até complementei aqui, pessoal, vocês acompanharam. Eu coloquei, ó, no máximo 2 páginas entre a contextualização e imagens. Podem pôr imagens? Podem, tá? Obviamente, não vai pegar aí uma imagem que ocupe meia página, tá? E sim uma imagem sucinta, uma imagem pequena para ilustrar, tá, o apontamento de vocês. Tudo bem? O Alexandre, aí falando sério, assim, a gente fala e às vezes as pessoas acham graça, e não é engraçado, não. Eu tenho o hábito, sempre que peço uma pesquisa, um trabalho desse tipo, um relatório técnico, eu sempre peço a introdução, feito com as próprias palavras, a conclusão, que é aquilo que você absorveu do que você fez, né? Mas essa colocação do Alexandre é muito interessante em relação ao que é o conteúdo pesquisado e o que é a introdução, conclusão e referência. Às vezes eu pego algumas pesquisas e a gente está aqui no caráter informativo e não é caráter crítico, é informar. Então, assim, você coloca uma introdução de uma página, uma conclusão de mais uma referência bibliográfica de mais meia página, mas conteúdo pesquisado você põe 5 linhas. É incompatível. Não faz muito sentido, né? A introdução, ela apresenta o tema que você pesquisou, a conclusão é uma reflexão sua sobre aquilo que você pesquisou, mas, digamos assim, o conteúdo, né, é o foco, né? Então, tem que haver um certo equilíbrio, é o que o professor está falando, né? Não precisa ser longo, não precisa ser curto, mas tem que ser coerente, né? Voltemos aqui às aulas de redação do ciclo básico, né? Começo, meio e fim, com coerência. Voltando aqui para Fechou? vocês, eu acho que sim, né? Perguntas, turma, sobre a pesquisa? Alguém tem alguma dúvida? Só responder aqui a pergunta da Tainá, então, em relação ao aquário que ela deixou ali no chat, ficou do assunto pendente. Em relação ao aquário, Tainá, por exemplo, quando você tem um aquário grande, né, não é um aquário pequeno, é um aquário doméstico, assim, daqueles que são, digamos assim, bem tranquilinhos, né? Mesmo sendo pequeno, procura não colocar, por exemplo, do lado do seu roteador, porque ele vai, sim, vai atrapalhar. Agora, um aquário desses que você, por exemplo, um pouco que ocupem boa parte de uma parede, vale lembrar que, né, o que é o sinal Wi-Fi sem fio, né? É um sinal que se propaga por frequências, né, por ondas. Então, assim, quando você está num ponto de distância do seu roteador, esse sinal vai se perdendo. Então, por exemplo, eu acabei de dizer para vocês hoje que eu estou aqui na sala, né? Eu estou praticamente, ó, a 1 metro do meu roteador, que está operando numa frequência de 5 GHz, aonde ele tem uma largura de banda alta. Eu tenho um volume de dados muito intenso aqui. Não tem como dar atraso, não tem como travar, porque eu estou do lado do meu roteador. Mas quando eu estou no quarto, eu tenho 2 paredes entre o roteador e o meu notebook lá no quarto. Cada parede interfere como um ponto de perda, porque eu tenho que atravessar uma parede. Nessa parede eu tenho uma estrutura metálica. Por exemplo, uma das paredes que eu tenho aqui, ó, eu estou na sala. Até o quarto eu tenho uma cozinha, então eu tenho a parede da sala para a cozinha e tenho a parede da cozinha para o quarto. E vale lembrar que numa parede, como eu disse, você tem uma estrutura metálica. E numa parede da cozinha você tem a estrutura metálica e a rede hidráulica. A água, quando passa aqui por uma tubulação, é uma quantidade relativamente pequena, tá? Mas quando você está diante de um aquário
muito grande, praticamente que ocupa boa parte da parede, a água é um condutor de eletricidade. E por ser um condutor de eletricidade, o sinal de Wi-Fi, ele sofre com isso, ele não atravessa a água, não atravessa. Inclusive, e se for água salgada, piora, porque o sal aumenta essa questão da condutividade, porque são condutores, são agentes que favorecem a condutividade e inibem a frequência do seu sinal de Wi-Fi. E só para citar aí um caso verídico, né? Em 2005, não, foi 2005? 2006, há muitos anos atrás, eu estava nas aulas da FATEC, Sistemas de Informação do último ano. Eu peguei um estudo de caso para acompanhar do Porto de Paranaguá. E é um estudo verídico, tá? Isso, não me lembro agora onde estão as referências, posso pesquisar. Isso, Porto de Paranaguá, eles tinham um sistema para comunicação com os navios, para avisar que estavam chegando e já preparar todo o aparato para reabastecimento. E essa comunicação era sem fio. E havia muita perda, né? Porque até o navio, que você tinha que esperar o navio se aproximar muito, né? Ali tinham, lógico, equipamentos de alto alcance, mas tinha que aguardar o navio aproximar muito para conseguir fazer esse contato, né? E aí, o que acontecia? O sinal oscilava demais, e isso foi feito um estudo de caso, e eu acabei acompanhando. A solução para resolver isso foi realmente alterar, pegar aparelhos que operassem numa frequência que sofresse menos interferência da água do mar, mesmo não tendo que passar o sinal por dentro da água. Mas o simples fato de você estar ali operando em nível do mar já gera uma interferência muito grande e oscila muito o sinal sem fio no mar. Agora, uma parede, onde tem um aquário, onde você tem que atravessar, se for um aquário grande, não, o sinal não passa. Um espelho muito grande também, o sinal vai passar com muita dificuldade. Então, tudo aquilo que oferece barreira, uma parede é uma barreira no sinal, mas ele atravessa. Duas paredes, ele já atravessa com uma frequência ainda mais baixa. Se você tiver uma terceira parede, o sinal não chega direito, já chega muito baixinho. E aí, nós temos que adotar algumas colocações que o professor citou aqui. Rede malha, ou aparelhos para repetir o sinal, mas sabendo usar e configurar, de boa qualidade, senão também não adianta, não adianta. E hoje, né, não sei se o Alexandre já utilizou, eu tenho ouvido e lido relatos muito positivos de adaptadores USB, mas tem que ser para USB 3.0 por conta da velocidade da porta USB, adaptadores USB 3.0 em 5G, que operam que recebem um sinal em 5 GHz, não sinal de celular, a frequência dos repetidores junto com 5 GHz. Mas tem que ser USB 3.0, porque a 2.0 recebe uma velocidade, ela recebe numa alta velocidade, mas vai enviar e se comunicar baixo. Sendo baratos e com uma capacidade de substituir alguns equipamentos aí, uma alternativa boa e barata, viu? Não testei, mas tenho ouvido relatos, assim, interessantes. Também não tive ainda essa experiência, não dá para falar, mas eu acho interessante aí a colocação. São soluções, né, que a gente busca e às vezes até tem aí, que a gente às vezes não tem o conhecimento, mas vale a pena a gente ficar atento, né? Bom, beleza. Pessoal, não tendo mais dúvidas, professor Alexandre, né, estamos aqui por terminar mais um capítulo da nossa série Sexta Hardware. Perfeito. Eu já disponibilizei para vocês aí no chat, pessoal, o PDF, né, da atividade teórica de vocês. Havendo alguma dúvida, vocês podem jogar no chat, tanto eu como o professor Wagner iremos ajudá-los aí em qualquer situação, né? Assim que a gente estiver conectado online, a gente vai estar respondendo, tudo bem? Então, primeiro ponto, eu peço que vocês façam aí o download do arquivo, né? Depois façam aí a leitura com muita calma, né? Leiam a primeira vez, né? De repente surgiu alguma dúvida, faça a releitura, porque na primeira vez vocês vão entender de uma forma,
tenho certeza que na segunda ou às vezes na terceira releitura vocês podem fechar toda a compreensão da atividade, tá bem? Desejo aí a todos aí uma excelente noite, um ótimo fim de semana. Lembrando que amanhã a gente tem aí a sábado letivo, né? E vocês podem tirar aí as dúvidas indo lá na equipe do sábado letivo, que vocês têm acesso, 2021, tá? Vocês clicando lá, vou compartilhar aqui rapidamente, só para vocês usarem, para a gente fechar. Então, vocês indo lá na equipe sábado letivo, vocês já têm as informações onde vocês vão estar acessando. Na verdade, vocês vão ter aí, né, as lives, né, no Instagram da ETEC, tá? instagram.com/etecpg, tudo bem? Onde vocês vão ter aí várias palestras, começa às 8h30, 9 horas tem já uma outra live, tá? Falando de saúde mental e quarentena. Às 10 tem outra, falando de inteligência emocional nos estudos, com a nossa colega aí, professora Janara. Às 11 temos também mais uma live aí isso aqui é no Facebook, né? E depois tem a lista de presença, né, que vai estar aí disponível, né, a partir aí de amanhã, tudo bem? Então, vocês só acessarem aí a equipe sábado letivo e seguindo aí as instruções, os canais disponíveis e, obviamente, prestigiem aí, né, as palestras para vocês construírem mais, obtermos a informação independente de ser do nosso segmento ou não. Eu acho que isso sempre, né, nos favorece, nos enriquece, né? Em relação ao nosso contexto intelectual, até mesmo como pessoa, tá bem? Acho que deu aí para esclarecer, tirar a dúvida, tá bem? Ô Alexandre, Oi. O pessoal está perguntando aqui aonde vai postar a tarefa. Provavelmente vai colocar isso aí no Teams como tarefa, né? Já disponibilizei lá na nossa equipe, eu preciso ir eu vou fazer isso na turma B. Na turma A eu já coloquei atividade, já foi notificado, quem está na equipe A já está aqui, ó, atividade teórica, tudo bem? Então, quando vocês terminarem, perfeito, vocês vão poder já fazer a devolutiva aí até o dia 7. Eu vou já fechando nossa reunião, eu já disponibilizo, e a turma que é da turma B já vai ser notificado também, ok? Alguma dúvida mais? Só a Tainá que pediu o link da escola aqui, eu passei, www.etecpg.com.br. Alexandre, só te pedir uma gentileza, como foi você que gravou, eu não sei se eu vou conseguir baixar o arquivo para poder disponibilizar também no YouTube. Como nós estamos mantendo toda semana a programação de deixar no YouTube, se eu não conseguir, eu vou te incomodar depois, eu vou pedir para você baixar e mandar para mim esse vídeo, cara. Para a gente poder manter no YouTube, tá bem? Estamos mantendo aí o canal Sexta Hardware. Perfeito. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma colaboração? Então, fechamos aqui mais uma Sexta Hardware, né, Wagner? Espero que tenham gostado das nossas apresentações, do conteúdo que nós apresentamos para vocês lá hoje. Espero que tenham aí construído conhecimento, né, ou complementado ainda mais, né, o conhecimento aí de vocês, ok? E semana que vem estaremos novamente aí mais uma sexta-feira, trazendo mais uma abordagem nova aí para vocês, tá? E sempre buscando, né, Wagner, trazer aí de uma forma bem tranquila, né, bem diferente. Como vocês podem ver aí, a gente às vezes falha, né, alguns pontos, mas, né, quem faz ao vivo, né? Então, a ideia é essa, né? A gente realmente aqui fazer essa dinâmica com vocês e, ao mesmo tempo, vocês irem construindo aí o conhecimento de vocês, né, tecnicamente. Bem, um grande abraço a todos, fiquem bem, e semana que vem estamos juntos aí em mais uma Sexta-feira Harvard. Wagner, um grande abraço, vamos nos falando. Qualquer dúvida, a gente okay. informações.
Boa noite a todos. Finalizando mais uma vez aí, pessoal. Bom final de semana para vocês. Obrigado pela atenção. Boa noite. Até a semana que vem, professor Alexandre. Bom descanso para vocês todos aí. Pessoal, boa noite. Um abraço, pessoal. Uma boa noite. Deixa eu encerrar aqui a gravação.